Resident Evil, o remake do quarto jogo da franquia, enfim chegou, e ele é o motivo da gente ainda acreditar nesses remakes. Olá, meu nome é Sheldon, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao quadro Pensa Rápido, esse quadro do canal onde eu trago algum assunto da atualidade e comento em cima dele. Dessa vez iremos comentar sobre Resident Evil, o quarto jogo da franquia que recebeu seu remake pela Capcom e trouxe algo muito importante, que é o porquê de remakes ainda funcionarem, por mais que estejam um tanto quanto saturados no mercado. Antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir para você, se possível, se inscrever no canal, deixar o seu curtir de uma vez, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e, logo após terminar de ver este vídeo, visitar nossas redes sociais que estão logo abaixo. Também durante o vídeo vão estar aparecendo alguns cards de alguns vídeos antigos que você pode conferir. Então se prepara, porque agora vamos para o vídeo. Mas muito bem, vamos falar de Resident Evil 4. Esse jogo aí que chegou e é um remake, do quarto jogo que muitos devem ter jogado no PlayStation 2. E por que eu quero falar dele? Porque ele traz uma questão muito interessante para mim, que é referente aos remakes de jogos. E eu trago uma comparação muito interessante com o cinema, porque o cinema também tem remakes, que são os reboots, que basicamente pegam uma história ou um filme que já foi feito e recontam ele ou trazem ele de uma maneira atualizada com novos atores para a atualidade. Eu quero trazer isso aqui porque eu acho que os jogos nos mostram uma linha muito interessante sobre como isso deve ser feito. E antes de chegarmos nisso, eu quero só trazer aí uma explicação sobre cada palavra e o seu significado. Como por exemplo, remake. Remake de fato é quando você pega uma obra, pega um jogo, remodula ele, refaz ele do zero, é claro, seguindo as mesmas diretrizes, digamos assim, do jogo anterior, mas você de fato refaz ele, alterando algumas coisas em determinados aspectos, alterando a própria jogabilidade e trazendo ele realmente refeito. Já remaster é basicamente o jogo feito para uma nova geração, onde você não altera a jogabilidade, não altera nada, mas modifica os gráficos, porque você está remasterizando aquela obra, trazendo ela para uma versão HD, que anteriormente não era possível devido à tecnologia da época. Já no cinema temos os reboots, que são a mesma coisa dos remakes, digamos assim, onde traz a mesma narrativa, o mesmo projeto, mas de uma forma diferente, mudando a etnia de algum personagem, mudando a forma como aquela história é contada e entre algumas outras. Temos também remasters no cinema, mas é de uma maneira diferente, onde realmente só um tratamento melhor na qualidade da imagem, não se altera muito do material base ali. Tirando, é claro, Star Wars, que teve algumas alterações em efeitos especiais, quando foi relançada a trilogia clássica após os anos 2000, mas essa é outra história, que honestamente não quero lembrar agora. E entendendo isso, eu quero falar do porquê em jogos eu acredito que funciona muito mais. Porque, honestamente, videogames, eu já falei isso aqui antes em um vídeo onde eu falo sobre adaptações de jogos, eles são uma experiência diferente. Eles são uma experiência onde você é o ativo naquela ação e não passivo daquela situação. No cinema, por exemplo, já é bem diferente, porque nós estamos passivos daquela narrativa. Nós somos telespectadores acompanhando aquela jornada que já está escrita. Nos videogames é diferente, porque por mais que aquela narrativa já esteja escrita, estamos no controle, nós sentimos que estamos dominando aquilo. Então é uma experiência muito diferente. E por isso, quando jogamos aquilo, fica muito mais preso em nós as experiências, escolhas e forma como jogamos aquilo. Resident Evil 4, como estou falando aqui, é um bom exemplo que muitas pessoas jogaram das mais diferentes formas do jogo.
muitos símbolos em volta dele foram criados ao longo dos anos. Temos o meme da Ashley, temos também o meme da manivela, os memes por volta de todas as coisas mais bregas possíveis em Resident Evil. Então foi uma estrutura criada ali que marcou a experiência de muitas pessoas justamente por isso, por trazer de fato uma experiência onde você faz parte daquilo. E não somente fazendo parte daquilo, mas podendo conversar com outras pessoas das diferentes experiências que cada um teve. É claro, isso pode ocorrer no cinema também. Só que nos videogames é um pouco diferente porque, bem, nós temos ali algo muito mais construído em volta do que você pode fazer ao invés do que você pôde ver. Então é realmente diferente. Viraram realmente uma moda na indústria, sabe? A Capcom é um maior expoente disso atualmente. Por quê? Ela lançou Resident Evil 7, que foi uma grata surpresa para a franquia, trouxe coisas diferentes, e então ela decide fazer remakes dos seus jogos. O primeiro é o 2, logo em seguida temos o 3 e agora o 4. Podemos ter aí o 5 futuramente. O 6 é meio ambíguo, mas vai saber, né? E eles estão realmente construindo ali um novo universo lapidado nesses remakes. O que é muito interessante, como eles estão criando essas conexões com os novos jogos, né, dos 7 para frente, com esses anteriores que estão aí sendo refeitos. Temos outros exemplos também, que um deles, que é um dos melhores, que é o Final Fantasy VII, que modifica a história principal, que traz uma nova narrativa ali e que reconstrói aquele jogo de uma maneira única e singular. E também temos exemplos, de certa maneira, questionáveis, como The Last of Us Part 1, que é refeito com uma qualidade muito melhor em comparação ao primeiro jogo, só que é aquele tipo de jogo que você se questiona se merece ou não a parte 1 refeita ali. Mas para mim, eu acho que realmente merece atenção e merece ser refeito. Porque por mais que jogos e toda essa indústria esteja fomentando uma ideia de somente refazer jogos, eu acho que traz uma durabilidade maior para aquela história. Porque vamos supor que você é um restaurador. Basicamente é uma profissão que historiadores são envolvidos, onde eles pegam pergaminhos, pegam objetos, pegam coisas realmente antigas que datam de mais de 1000 anos atrás e são responsáveis por restaurar alguma delas. Quando você restaura aquilo, parte da obra, do material original é perdido sim, só que ainda é possível estudar aquilo, ainda é possível analisar aquilo e aquilo ainda vai ter uma longa durabilidade ao longo dos anos. Então eu acredito que os remakes também têm esse papel, porque justamente quando a gente estuda e joga esses jogos, percebemos o quão ainda eles são importantes, não somente para o senso da nostalgia, que eu volta e meia critico aqui, sendo um ponto muito negativo quando vemos algumas obras, mas também pela durabilidade dela e também como ela pode ser apresentada para novas gerações e como certas coisas podem ser trazidas novamente, dando um suspiro e uma perspectiva diferente para eles. Um exemplo disso, a Ashley do Resident Evil 4, que no jogo original ela era vista como uma personagem basicamente sem carisma algum, basicamente um estorvo durante todo o jogo, que de fato era, só que após o jogo nós tivemos vários outros aí que trouxeram personagens que acompanham você durante a jogabilidade e não são um estorvo. Tivemos BioShock Infinite, o próprio The Last of Us, jogos que trazem uma nova mecânica para esse tipo de jogabilidade. Ao trazer o remake, vemos tudo isso sendo colocado aqui, agora trazendo uma personagem muito mais carismática, com um apelo muito maior, com interações que te fazem ter um apego por ela e uma real preocupação pela personagem. Então é refeito e é retraduzido, digamos assim, para uma nova geração com tecnologias novas presentes. Porque no cinema, por exemplo, nós temos sempre tecnologias novas, mas é comumente difícil refazer uma história com essa tecnologia, porque muito daquele primeiro filme
foi feito pensando na época. Então quando você vai refazer, é basicamente repensando tudo aquilo e até mesmo tendo que modificar o filme por causa disso. É possível modificar sim o jogo, mas as tecnologias ali são muito mais úteis para você reestruturar a narrativa, reestruturar todo aquele projeto, ao invés de realmente ter uma brusca alteração nele em prol somente de uma adaptação forçada. Não, você é ainda capaz de ter um poder de escolha ali em como o projeto vai se desenvolver. Mas é claro, também tem projetos que são negativos, como o próprio remaster do GTA, que é horrível, é uma das piores coisas já lançadas e tem pontos negativos, terão pontos fora da curva. O próprio Resident Evil 3, que é um jogo que tem, 5 horas de duração, você pode se questionar sim se vale a pena ou não. Mas eu acho que como um todo, até o momento, pelo menos a Capcom está entregando uma boa visão do que deve ser seguido para os remakes. Então no cinema, e eu vou pegar um exemplo como Caça-Fantasmas, nós temos o remake do Caça-Fantasmas, digamos assim, que é a versão feminina, que, bem, tenta reinventar a obra, ainda trazendo alguns aspectos, mas se perde muito no apelo à nostalgia que as pessoas queriam encontrar nesse filme, indo além disso em uma narrativa que sequer sabe o que está se propondo a fazer. Já nós temos o novo remake, digamos assim, onde eles trazem de volta os personagens antigos, recontam essa história, mas, de novo, com aquele apelo à nostalgia. Então nós temos vários exemplos e que vão continuar acontecendo, onde vão tentar reinventar a história. Indo além disso, vão tentar recontar ela de maneiras que, bem, não se casam muito bem. E eu vou pegar 2 exemplos aqui que são muito bons e que eu acredito que funcionam e mostram como o cinema também pode colher bons frutos. Um deles é Scarface, que o filme lá antigo do Al Pacino, onde já é uma adaptação e um remake de um filme antigo que também chamava Scarface, mas aqui eles recontam a história, porque no primeiro filme nós temos um gangster, né? Ele vai se tornando um gangster, mas ele é um americano, ele entra ali naquele mundo. Já no Scarface do Al Pacino, nós temos uma história que conta de um imigrante que chega nesse novo mundo e não sabe muito bem o que acontece ali, então ele vai escalando e se tornando gangster. Então nós temos a mesma estrutura, a mesma narrativa, mas alterada para ter ali uma nova história a ser contada. Temos também um outro exemplo que eu ia citar, que é The Mandalorian, que é baseado no universo Star Wars, que é uma sequência, né, se passa após o episódio 6 da trilogia clássica, mas vemos ali como ele se aproveita da narrativa do universo Star Wars, mas através disso conta novas histórias que não estão inteiramente conectadas a esse mundo, conectadas àquele senso de nostalgia. Claro que isso é feito algumas vezes durante a série, e vezes que eu até critico, mas ainda assim ele ainda usa e abusa de novos conceitos. Então é bem diferente, porque enquanto a preservação dos jogos é importante, recontar filmes também é importante através da perspectiva daquela realidade e daquele período do tempo, contando aquela história para uma nova geração que não vai também ver a mesma história conforme o tempo a qual aquela narrativa pertencia. Então, bem, são coisas diferentes, sim, mas eu acredito que os dois podem entender um pouco de cada um, porque vamos ser honestos, houve um tempo onde os jogos pegavam filmes e criavam histórias e gameplay, jogabilidade muito melhores do que a própria narrativa que o filme se propunha. E agora nós vemos aí os jogos sendo adaptados, com um bom exemplo como The Last of Us, que é uma adaptação excelente, mas veremos muitos outros. E se não aprendemos com a mídia da qual estamos trazendo essas histórias, bem, não temos muito bem para onde ir exatamente. E Resident Evil, para mim, é um bom exemplo, porque teve várias adaptações que falharam e que no final das contas só não olharam para o material base que tinham.